vídeo quero responder para alguém que tem dúvidas em relação à ceia do Senhor. Ele perguntou, gostaria de saber que tipo de pães deve ser usado neste momento. A primeira ceia foi instituída pelo Senhor na sequência da Páscoa, que ele estava participando com, naquela ocasião, só 11 dos seus discípulos. Na ocasião, ele usou o pão que estava à mão, ou na mesa, que era bem provável o pão sem fermento por se tratar da noite da Páscoa. A ceia não é a continuação da Páscoa e nem mesmo a substituição dela. O pão que foi usado para instituir a ceia, como disse, era o que estava à mão naquele momento. Portanto, o pão pode ser qualquer pão, desde que ele esteja inteiro na hora da adoração e somente partido na hora em que for dado graças por ele. A pessoa também fez outra pergunta. Ele pergunta que diria de usar a própria uva para fazer o vinho. O cálice também seguiu a mesma ordem. Foi usada uma taça com o vinho que eles costumavam usar na noite da Páscoa. E, portanto, qualquer vinho serve para este símbolo. Devemos ter o cuidado de não mistificar ou espiritualizar os símbolos usados na ceia. Eles são um pão e uma taça com vinho quando começa a ceia e continuam sendo o mesmo pão e o mesmo vinho quando termina. Eles não sofrem nenhuma mudança, nem físico, nem espiritual. O mesmo se dá com a água do batismo, pois nem ela nem o batizando se transformam em alguma coisa diferente depois do ato. O ato do batismo é um testemunho público do que houve em realidade feito por Deus naquele pecador no dia da sua salvação. O que era um fato somente entre ele e Deus, no batismo se tornou uma confissão pública, e desta forma a sua vida prática terá que condizer com o que ele acabou de confessar para todos naquele dia ao descer e subir da água do batismo. O mesmo se dá na reunião da ceia do Senhor com os emblemas. Ela é um testemunho público para os crentes que estão presentes, como também para o mundo. Os emblemas são figuras de algo e de alguém muito grande e especial que veio ao mundo, realizou a obra da nossa salvação e voltou para o céu e deixou para os salvos usarem como símbolos quando se reunirem no primeiro dia da semana para anunciarem a sua morte até que ele venha para lhes buscar. Quem deve ter o devido valor, a importância e a preeminência é a pessoa que os símbolos representam, ou seja, Cristo, e que prometeu de estar presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos ao seu nome. Dar mais importante aos símbolos e não à pessoa de Cristo na ceia é o mesmo que ficar admirando e gastando tempo com o papel e a embalagem do presente do que com o conteúdo que veio dentro dele. Não estou desmerecendo os símbolos, os emblemas, só tentando colocar eles no seu devido lugar. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor, ou não seríamos julgados. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 31. Note o que Paulo disse: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Observando com cuidado, vamos ver, não podemos atribuir este poder de ação de julgamento sobre os crentes vindo diretamente do pão ou do vinho, mas sim que veio do Senhor, pois suas vidas, dentro e fora da igreja, não estavam de acordo com o Senhor e, desta maneira, não respeitavam as reuniões que o Senhor havia instituído. Quando Paulo diz não discernindo o corpo do Senhor, ele não está se referindo somente ao pão que estava sobre a mesa, o símbolo, mas sim que quando participamos da ceia do Senhor sem julgar o pecado em nós, não discernimos o corpo do Senhor que foi partido, a fim de dar cabo do pecado. O Senhor Jesus tomou o pão e, antes de tudo, deu graças por ele. Uma vez que o pão representava o seu corpo, na verdade, Jesus agradeceu a Deus por lhe ter dado um corpo humano a fim de que ele pudesse vir e morrer pelos pecados do mundo. Ao declarar isto é o meu corpo, o Salvador quis dizer que o pão se torna de fato o seu corpo? O dogma católico da transubstanciação assevera que o pão e o vinho são transformados, literalmente, em corpo e sangue de Cristo. A doutrina luterana da consubstanciação ensina que o verdadeiro corpo e sangue de Cristo se encontram presentes nos elementos da ceia, com eles e sob eles. Em resposta a esses pontos de vista, deve ser suficiente lembrar que quando o Senhor Jesus instituiu o memorial da ceia, seu corpo ainda não havia sido entregue e seu sangue ainda não havia sido derramado. Quando Jesus afirmou isto é o meu corpo, quis dizer isto simboliza o meu corpo, ou isto é uma imagem do meu corpo dado por vós. Comer o pão é lembrar Cristo em sua morte expiatória por nós. A expressão em memória de mim, usada pelo Senhor, é de tom inexprimivelmente terno. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor foi instituída logo depois da refeição pascal, por isso lemos que Jesus tomou o cálice depois de haver ceado. Ao fazê-lo, declarou que o cálice era a nova aliança no seu sangue. Trata-se de uma referência à aliança que Deus prometeu à nação de Israel em Jeremias. Capítulo 31, versículos 31 a 34, é uma promessa incondicional, segundo a qual Deus concordou em usar de misericórdia para com eles, e não se lembrar de seus pecados e iniquidades. Os termos da nova aliança também são descritos em Hebreus capítulo 8, versículos 10 a 12. A aliança continua a vigor, mas a incredulidade de Israel como nação a impede de desfrutá-la. Todos os que creem no Senhor Jesus recebem os benefícios prometidos. Quando o povo de Israel se voltar para o Senhor, também desfrutará as bênçãos da nova aliança. Um acontecimento que ocorrerá no reino milenar de Cristo na terra. A nova aliança foi ratificada pelo sangue de Cristo. Daí ele descrever o cálice como nova aliança no seu sangue. O alicerce da nova aliança foi lançado pela cruz. O versículo 26 de 1 Coríntios 11 trata da frequência com que a ceia do Senhor deve ser realizada, porque todas as vezes que comerdes e beberdes, não encontramos aqui nenhuma regra legalista, tampouco uma data específica. De acordo com Atos capítulo 20, versículo 7, o costume dos discípulos era reunir-se no primeiro dia da semana para lembrar o Senhor. A expressão até que ele venha deixa claro que essa prática não foi instituída apenas para a igreja primitiva. A ceia do Senhor é o elo que liga suas duas vindas como monumento da primeira e penhor da segunda.
Em todas estas instruções acerca da ceia do Senhor, chama a atenção a ausência de qualquer referência a ministros ou sacerdotes oficiantes. Trata-se de um simples culto memorial a ser observado por todo o povo de Deus. Os santos se reúnem simplesmente como cristãos sacerdotes para proclamar, desse modo, a morte do Senhor até que ele venha. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.